Queria pedir perdão ao Caleb, porque eu estava achando que era ele que estava desligando, mas não é ele, é a irmã dele. Foi revelador esse fato. Obrigado, Luana, por derrubar aqui meu vídeo. Joia. Bom, o resumo do relatório FIRA, que nós falamos agora há pouco, ficou assim. E colocaram uma faixa aqui, você fica de olho, se eu pisar aqui eles reclamam, tá? Tem que ficar até aqui, ó. Quando um pai é presente, ou os pais são presentes no processo de educação dos seus filhos, então as crianças demonstravam desenvolvimento nessas áreas aqui. Então um pai presente, uma mãe presente, o filho se mostra cognitivamente mais competente, emocionalmente mais seguro, socialmente mais maduro, fisicamente mais saudável. E tinha um entendimento melhor sobre a presença de Deus. Do outro lado, quando seu pai e sua mãe são ausentes, os testes mostraram cognitivamente menos competente, emocionalmente menos seguro, socialmente menos maduro, fisicamente menos saudável. E tem uma visão desfocada sobre Deus. Vamos tentar juntar várias pecinhas aqui que estão próximas umas da outra para entender esse quadro aqui em especial. Vamos pensar numa família onde o pai é disfuncional, um pai que ele tem aquela ferida de valorização, aquela ferida de capacidade, e ele então agora conseguiu um emprego, ele trabalha e ele entende que ele tem que trazer o céu para a casa dele. Então, no 5º dia útil do mês, o que tem mais ou menos aí no 5º dia útil do mês? Pagamento. Esse pai chega em casa, feliz da vida. Chega em casa com uma sacola do McDonald's para os meninos, uma sandália nova para a mulher. Ele chega, ele abre a porta, o cachorro corre para ele, ele lambe o cachorro de alegria. Abre a porta e fala assim: meu bem, vamos agora comer aqui na sala, hoje pode. Vamos sentar aqui no tapete, McDonald's para todo mundo, batata frita, refrigerante. Aí num dado momento lindo, o clímax daquele momento maravilhoso entre família, ele puxa a caixa que estava escondida debaixo daquela mesinha de centro, ele puxa aquela caixa e dá para sua esposa, ela abre uma sandália nova. E aí ela diz: o que é isso, meu bem? Ele falou: você não foi no curso? Isso é o céu em casa. Que romântico. Já falamos que a vida não dá ré, o dia também não dá ré. Passam os dias. Dia 27. O que tem no dia 27? Nada. É literalmente nada. Não tem nada. Já foi, a grana já foi também. Aí ele chega em casa. A esposa está ali, ela passa de repente pela janela, ele vai olhando um coqueiro da rua seca, acha estranho, dali um pouquinho seca o outro, dali um pouco ela escuta uma barulheira no portão, a chave quebra no portão, o cachorro vem até o cara vindo, e a fúria do dragão foi secando as árvores. Deu para pegar essa ideia? Não. Deu, né? Aí vai secando. Aí tranco no portão, o cachorro vem, toma uma bica, nervoso, ele abre a porta de casa e faz aquela bendita pergunta: o jantar está pronto? Ai dela se falar quase. Segunda Guerra Mundial. Nesse intervalo entre um coqueiro secar e o portão quebrar, ela corre para as crianças e fala: não respira que seu pai chegou. Então são duas cenas cômicas exageradas, que não existem em Brasília em nenhum grau, que vai retratando uma instabilidade emocional causada por feridas de aceitação, vínculos com a questão financeira, que derrama no convívio social. Então essa criança cresce com essa imagem sobre Deus. Foi culpa minha, eu acho. Essa aí foi culpa minha, eu gritei. Aí, cresce com essa estabilidade, vem para a igreja. E aí, pastor Giovanni, todo cheio de sorrisos, pega a Bíblia dele, abre aqui e fala assim: hoje
nós vamos ouvir sobre Deus Pai. Inconscientemente, a pessoa pensa: tomara que seja o 5º dia útil. Tomara que seja o 5º dia útil. Porque no 5º dia útil, o Pai a abençoa. Passado o sermão, deu aquela arrochada, aquele nó, aquele aperto na galera. O cara vem até o pastor Giovanni e fala assim: "Ê, pastor, dia 27 hoje, hein? Pegou pesado." Como nós relacionamos essa história da casa com o nosso relacionamento com Deus? É muito importante refletir sobre isso. Pessoas que te perderam o seu pai ou que eles foram embora, como alguns compartilharam ali, no intervalo, precisam lutar para conhecer as Escrituras. E um ponto muito simples, que é claro, evidente, não é um negócio que um teólogo descobriu, não. Você lê e você já entende. A palavra de Deus diz que o Senhor é Emanuel. O que quer dizer? Deus conosco. Mas a nossa história foi do Pai sem nosco. Distante, ele não existe. Então a ideia do Pai conosco não existiu. E nós nos viramos emocionalmente no trato na vida, porque ele não existiu. Então nós chegamos na igreja e por vários momentos na nossa vida cristã, conversão genuína, discipulado, conhecimento bíblico, mas nós sentimos que parece que Deus não está perto. Temos essa certeza muitas vezes. Sim, eu tenho certeza, ele não está aqui. Ele não está nessa crise, ele não está nessa dor, ele não está me ouvindo quando eu oro. Da onde nós inventamos esse negócio? Nós inventamos nesse processo de formação dos cuidadores distantes de nós. Em outros momentos, a gente se sente extremamente acolhido. Extremo, não estou falando acolhido, estou dizendo extremamente acolhido. Tipo, 5º dia útil. Em outros momentos, tipo, dia 27. Então, para todos nós que vamos perceber que, de uma ou outra forma, carregamos alguma ferida paterna ou materna, e você nem viu elas ainda direitinho, nós vamos ver, então você tem que vir à tarde. Nós temos que ir para as Escrituras com muita força, para absorver o que as Escrituras dizem sobre Deus. Porque quando Jesus, ele chega no Novo Testamento e fala, Abba Pai, não era comum, nem no Novo Testamento, se pensar em Deus como papaizinho. Um pai carinhoso, presente, junto. Não era comum isso. Lembra os nomes que Deus vai se revelando no Antigo Testamento? Elohim, então o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Criação. Essas são as revelações, expressões que dava ao povo entendimento sobre quem era Deus. Mas pai era Abraão. Pai Abraão. Os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Jesus vem no Novo Testamento e discutir uma outra forma de enxergar o Criador, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Jeová Rafá. Ele vem, pega tudo isso e falou assim, de fato tudo isso é real, mas Abba, Pai. Não agora, mas só hoje à noite, provavelmente. Vamos olhar a oração do Pai Nosso com esse olhar mais detalhado.
E nós vamos ver que há uma preciosidade grande ali sobre como nós nos relacionamos com Deus Pai e com as pessoas. Então, a maneira como nós fomos criados pode nos dar uma imagem ou bem nítida ou desfocada do nosso próprio Deus. Aí você fala assim, pastor, eu acho que você exagerou. Estava indo bem, mas agora pegou pesado. Mas é. Quer um outro exemplo que é difícil da gente entender por que não é feito se é um comando tão simples? Então, quando você tiver uma situação, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai. E o seu... Agora, lembra daquela quando eu falo... Aí você fala o que é, tá? Então, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu... E o seu, que vem secreto, te recompensará. Não é um negócio extremamente simples. A pergunta é, por que a gente não faz? Você quer um outro negócio assim que é extremamente simples. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e purificar de toda injustiça. Por que a gente não faz? Ou demora para fazer? Só tem duas opções. Ou a gente não crê que é verdade. Não, isso aqui é uma metáfora. É uma metonímia. É uma maneira bonita de se dizer. Então nós estamos colocando em xeque se é ou não é palavra de Deus. Perigoso essa linha. Não deveria ir nela. O outro é, nós sabemos que é verdade, sabemos que é real, isso aqui é palavra de Deus, mas a gente não aprendeu isso. Então tem dificuldade de fazer. Porque quando nós caímos e ralamos o joelho, eu sei que o exemplo é chulo. Nós não tínhamos ninguém para correr, para soprar. Nem para pôr o mentiolate que ardia mais que uma desgraça, tinha alguém. Então a gente aprende a se virar sozinho. Aí a gente tem as dificuldades na vida e a gente aprendeu o quê? Se virar sozinho. A gente erra, é repreendido com tanta dureza que depois não consegue enxergar Deus também como um Deus de amor, de graça. Tem graças a Deus consegui comprar lá uma telazinha, pus lá no meu escritório, no seminário, uma pintura de Rembrandt. Claro, não é original, porque seria um crime ter comprado. A original está lá em São Petersburgo, no museu. Mas está lá, chama-se O Retorno do Filho Pródigo. Depois você dá um Google, agora não, tá? Porque normalmente na hora do culto você não fica entrando na internet, tá? Depois você dá um Google. Rembrandt pinta o filho mais novo de joelhos e o pai abraçando ele aqui. Eu estou bem inclinado a mostrar depois. Mais uma coisa que Rembrandt faz, que é assim, incrível, é que ele pinta uma mão masculina e uma mão feminina em Deus. Firmeza e compaixão. Justiça e graça. Só que se nós somente lidarmos com o Evangelho, com as Escrituras, com o Deus Pai, na ótica da nossa criação, enxergaremos cedo ou tarde um Deus desfocado. De extrema justiça e rigor, que não tolera erro. É assim? Não. É claro que o Senhor se entristece, mas é o Deus de graça que continua vindo ao jardim do Éden, da minha vida e da sua vida, e dizendo: Klaus, onde estás? Que continua fazendo cobertura para o nosso pecado, na cobertura definitiva do sangue de Jesus. O Pai que viu seus filhos em tremenda agonia,
e ainda arrogantes, e então enviou o seu Filho. Esse é o nosso Pai. Muito difícil de imitar. Como disse ontem, impossível de fazer sozinho. Então, precisamos constantemente da graça e do favor de Cristo para que essa realidade seja na minha vida, antes mesmo de ser na vida do meu cônjuge e dos meus filhos. Porque a imagem é muito importante, a imagem que está na sua mente é importante. Um pai ausente retrata para alguém um Deus ausente, um desconectado, um Deus desconectado, um permissivo, um pai permissivo, um Deus permissivo, um Deus negligente, um Deus emocionalmente inconstante. Há pessoas que acreditam piamente. Olha que loucura. Se ela der o dízimo, ou se ela fizer um trabalho social, se ela for para o seminário, meu Deus do céu, fizer alguma coisa, Deus vai amá-la mais. Não vai. Porque não tem mais do que o 100% que foi expresso na pessoa de Cristo Jesus. Não tem mais que isso. Esse é o mais. Agora, quem que ganha quando obedece o pai, serve o pai, anda com o pai? O filho. E há uma frase lá em casa que quando eu quero fazer uma chantagem emocional para as crianças sair da cama, do celular, do sofá, e ir ali no mercado comigo. Eu chego lá e falo assim, vamos lá no mercado comigo? Não sei o que é essa... Lá em casa é igual, não é? Eu sei que talvez você nunca viu isso aqui em Brasília, mas lá em Anápolis tem. Aí eu falo uma frase que tem dado certo, não todas as vezes. Porque às vezes ganha. Eu falo, tá bom, fica aí. Fala assim, quem anda com o pai sempre, aí eles completam, ganha. Não tá, nossa, você não pode barganhar com seus filhos, eu já sei tudo isso aí, mas eu faço. Quem anda com o pai sempre ganha. E aí ele lembra assim, nossa, tipo, pode ser um milkshake? Vamos ver, quem anda com o pai sempre ganha. E raramente eu trago para quem fica. Nossa, que crueldade! Ama mais um filho do que o outro. Nada a ver. Tem mais caminhada aqui. Nossa, tem um Mentos. Pode levar um Mentos. R$2. Aí o outro lá. Trouxe alguma coisa para mim? Na próxima, cenas dos próximos capítulos. Pensa nisso. Nós ganhamos quando andamos com o pai. Nós ganhamos. Não há um movimento de mais amor e menos amor. Nossa, veja, ficou doente. Acho que Deus está muito irritado com ele. De onde nós tiramos isso? De onde tiramos isso? Pelo contrário, a gente vai vendo nas Escrituras coisas que a gente fala assim, meu Deus! Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus falou assim, nenhum, nem outro. Ah não, Senhor. Conversa é essa? Mas foi para que se manifestasse o poder de Deus. Tem lógica. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Então nós precisamos lutar para nos mover do caos em direção à vida abundante. E para isso, tem esse movimento de dedicação, de empenho. Lembra da segundo slide de ontem? Não dá. Se você lembrar, você é um gênio. Né? Eu lembro porque eu falo isso toda hora, né? E eu que fiz os slides. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam. Então não dá para ter isso aqui, ó, sem lutar para isso aqui. Então é pegar isso aqui que você vai ouvindo, vai se chateando, vai se emocionando, vai entendendo e faz alguma coisa. Porque se a gente não faz alguma coisa, a gente se torna igual.
A história dessa menina, Michale, foi uma das meninas que, quando nós moramos na África do Sul, ficou muito amiga da Rafa. E quando nós fomos embora de lá, no último dia a gente foi até a escola para dar tchau para ela. Nos emocionamos muito, né? E ela morava, talvez ainda more, na favela mais miserável que eu já vi na vida. E olha que eu fui pastor em São Paulo, já subi e desci muito morro. Mas igual Caiamande, não agora, depois você pode dar um Google lá e ver, é muito triste. A maioria das casas são de lata. São 4 latas fazendo parede e 1 lata fazendo telhado. Então, o dia que está fresco deve estar uns 55 graus lá dentro. O dia que está fresco. Então era muito miserável. Banheiros coletivos, não tem banheiro nos barracos. O banheiro é fora para a comunidade usar. É muito difícil. Então chamamos a Michale e falei assim, Michale, é o seguinte, quero que você vá para sua casa hoje, pare em frente, no meio da rua, e você vai dar um zoom assim, você vai olhar ao redor. Se você pensar igual, vai ser igual. Se você decidir igual, vai ser igual. Se você fazer igual, vai ser igual. Mas se você pensar diferente, sonhar diferente, fazer diferente, você vai ser diferente. Porque eu acredito que Deus trouxe também uma família do Brasil para cá, para mostrar para você um modelo de família. Longe de mim imaginar que eu sou perfeito, longe. Mas ela não tinha nada. Nada. Na cultura Isicoça, que é também a de Nelson Mandela lá, era comum quando há um divórcio e um novo homem chega para casar com a mãe, esse homem decide se os filhos que ela já tem fica com eles ou vai embora. Então a coisa é muito comum de um novo homem chega e ele fala, eu quero me casar com você. Se ela aceita, ok, eu aceito, qual é a condição? Só nós dois. Vamos começar a nossa vida. Não vou criar filho de ninguém. Então os avós, os parentes pegam as crianças. Então vamos imaginar o seguinte, que uma mãe, ela se divorcia, então a criança perdeu o pai hoje. O pai vai embora, não volta mais. Daqui 1 ano e meio a mãe conhece um outro homem. E esse homem decide não ficar com eles. Então ela perde a mãe também. Isso é muito comum. Porém, eu acredito que nós podemos abrir a nossa casa e permitindo que as pessoas vão vendo um modelo de, não de perfeição, mas de gente que está lutando para trazer o céu, para fazer o certo. E isso vai impactar todas as pessoas ao nosso redor. Nós podemos fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. Para que a gente então compreenda bem o nosso papel. Nós somos luz desse mundo. E na nossa pequenez somos imperfeitos. Mas ainda em nós habita o brilho de Cristo que faz todas as coisas serem diferentes. Bem, vamos entrar alguém quer fazer alguma pergunta? Porque agora nós vamos entrar bem focado aqui numa outra temática. Quer fazer uma pergunta até aqui? De alguma questão? Trabalhamos o relatório FIRA, cognitivo, emocional, ambiental, social, físico e espiritual. Então isso é uma base e isso foi relatado. Agora o que nós vamos fazer? Como a gente olha as estações da vida e percebe que podemos fazer mais do que aquelas estatísticas depreciativas do relatório FIRA. Ok? Alguém? Nada? Vamos. Então vamos lá. Cada estação conta. Salmo 90, verso 12 diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que encontremos coração sábio. Eu não sei se você já pensou que a vida tem fim. Já pensou nisso? É doido, né? Não é um pensamento comum. Por isso eu acho que às vezes a gente faz tanta besteira, porque a gente tem uma sensação de eternidade dentro de nós, que foi o Senhor que colocou, está lá em Eclesiastes. Esse anseio pela eternidade está aqui, e ele também nos dá uma ideia de que isso aqui vai sempre ser assim. Mas não é.
Tudo que nós estamos vivendo fora da água tem reflexo lá embaixo, então vamos cuidar para fazer bem a parte de baixo. Algumas coisas disso aqui eu já disse, só vou reforçar. Nós dividimos a vida mais ou menos assim. São vários materiais, mas o principal dele é esse daqui, que a gente indica, o livro da Mundo Cristão, A Arte de Virar o Jogo no Segundo Tempo da Vida. Ele vai falar sobre o intervalo e como viver essa temporada aqui. É muito legal, vale a pena. Se você tem entre 38 e 45 anos e não está lendo nada, mas quer ler alguma coisa além do livro O Mundo Precisa de um Pai, esse aqui é joia, tá bom? Pensa num jogo de futebol, num time de futebol. Vamos pensar aí num grande time. Fala aí um grande time, só para dar de exemplo aqui. Qual? Ok, a maioria falou Corinthians, então. A maioria falou Corinthians, vamos ficar com o Corinthians, porque parece que é maioria aí, não chateia a maioria, tá? Muito bem. Pensando no Corinthians, ou em qualquer time, todo time treina para então entrar no jogo, joga o primeiro tempo, vai para o intervalo, joga o segundo tempo e todo mundo espera terminar bem. Então isso aqui é uma ilustração daquilo que acontece com um time de futebol. Pensando nisso agora, aplicando a nossa casa, nós temos mais ou menos 25 anos dentro de casa, que é o que nós chamamos de fundação de preparo para entrar no jogo. Nesses 25 anos aqui, nós temos que nos empenhar para duas coisas: treinar os nossos filhos para a vida adulta e ajudá-los a glorificar a Deus sendo quem eles são. São essas duas coisas. Isso é sucesso. Tanto na paternidade, maternidade, quanto na própria vida do filho. Depois nós vamos olhar isso com mais calma, esse detalhe do sucesso. Mas é 25 anos para treinar. A semelhança de um time de futebol, o cara está suando mesmo. Ele corre, ele chuta a bola, ele treina a chutar com a perna direita, com a perna esquerda, ele tenta defender, ele treina a driblar, ele treina a fazer falta, ele treina... Tudo isso ele está treinando. Escanteio, tudo. Treina e depois treina de novo. Para então poder entrar no jogo e fazer uma boa temporada. Essa é a ideia. Nós vivemos numa perspectiva de criar filhos. Criar filhos é o mínimo que a gente pode fazer. Porque muitos interpretam criar filhos como chegar em casa, trazer o dinheiro, então tem pão, tem as coisas, tem um teto, aí consegue ir uma escola, então tem educação, então nós temos um lazer, a gente tem uma igreja, então pode ser isso, criar filhos. Mas só nessa ótica aqui, tem uma coisa que está faltando, que é a principal. É a conversa para treinar sobre a vida. Porque senão os nossos filhos envelhecem, crescem, se desenvolvem, mas dentro deles eles não têm os princípios básicos para se tornar um homem de verdade ou uma mulher de verdade. Então, nós estamos olhando para uma menina de 5 anos, assim, né? E falando com ela. É a nossa filha. Claro, nós vamos repreender, nós vamos disciplinar, nós vamos motivar, nós vamos afirmar, tudo isso é real. Vai acontecer no dia a dia. Mas o que tem que estar aqui no nosso pressuposto, na nossa inconsciência, de maneira ativa, eu estou treinando ela para. Então nós não queremos filhas bem comportadas, filhos bem comportados, isso é o mínimo. Nós temos que mudar a educação de criar filhos para treinar filhos. Então eu estou aqui, 5 anos, treinando para ser o quê? Ah, desculpa, foi erro meu, mancada minha. Eu que tenho que fazer aquela ênfase, aí, né? Estamos treinando ela para ser o quê? Mulher de verdade, esposa de verdade, mãe de verdade. Por quê? Porque em 1/3 ela aprende para ser 2/3.
Então a gente pega o nosso menino, 5 anos também. Estamos fazendo as mesmas coisas, disciplinando, exortando, corrigindo, falando, afirmando, Mas qual que tem que ser o pressuposto? Estou treinando para ser homem de verdade, marido de verdade, pai de verdade. Por quê? Treina 1/3 para ser 2/3. Essa é a chave. Criar filhos. Gostaria muito que acontecesse em Brasília, o que aconteceu lá em Wellington. Wellington é uma cidade pequena da África do Sul, aonde o pastor Cassi e vários irmãos treinaram quase que 70% da cidade. Então, quando se pergunta no mercado, para um cara da padaria, e aí, tu tem filho? Tenho filho. Qual é a sua tarefa na sua casa? Ele fala, bring heaven home. Trazer o céu para casa. Já pensou? Brasília assim? Já pensou até aqueles que trabalham aqui em Brasília, especialmente num determinado lugar, pensando assim? O Brasil muda? Seguramente. Não é enrijecer nas leis, que é cuidar do que está fora da água, a solução. Talvez seja necessário. Solução? Casa forte. Homem de verdade, mulher de verdade, treinando os seus filhos. Isso resolve bullying. Isso resolve transtorno de identidade de gênero. Sabe o que é? Se não sabe, depois tu dá um Google. Isso resolve feminicídio, homicídio. Isso diminui divórcio, diminui abandono. Diminui até, segundo o relatório FIRA, o tempo que se gasta em hospitais em tratamento de saúde. Trazer o céu para casa. Então nós treinamos para os filhos então jogarem. Bem, dentro desse treinamento, nós dividimos isso pensa comigo sobre moldar um boneco de massinha. Você pega a massinha e vai modelando cabeça e bracinho, vai ali. E se você pegar uma lupa e olhar depois daquele boneco, depois de pronto, olhar com calma, você vai ver ali as suas digitais. Isso vai acontecer. Mesmo se a digital é ausente, ela é uma marca. Ele não me treinou, marcou. Mas ele não pôs a mão. Exatamente porque não pôs a mão que marcou. Vai marcar. Então nós entendemos isso, que é a ideia desse desenho que está aqui embaixo. Está vendo os digitalzinhos aqui, ó? Aqui nem dá para ver, mas tem. Pensando nisso. Pai e mãe são um time. Não são rivais, não competem, não estão em lados opostos. Eles são um time. Ah, mas meu marido não tem braço. É time. Vai cabecear a bola, não vai levantar. Ah, mas minha esposa manca de uma... É time. Não tem negócio. É com esse time aí que tem que jogar. Porque nós ficamos colocando também um monte de expectativas sobre o outro. E às vezes nós falamos, o jogo não vai bem porque ele não faz o que eu peço, ou ela não faz o que eu quero. Isso nós vamos resolver quando falar de amor incondicional. Você tem que, essa temática, você tem que vir. Tá bom? Tem que vir. Cancela o resto das coisas que você tinha para hoje aí. Vem nessa. Pai, mãe, amigos, cultura são aquilo que vai moldar o ser humano para a vida adulta. Então nós entendemos que como time, nós percebemos aquilo que é... Lembra que estava aqui ó, no pêndulo? Necessidade. Lembra disso? Sim ou não? Estamos atrás de dar isso daqui. Porque a necessidade bem atendida, suprida, ela aproxima os Pegou a ideia.
Lembra também que tudo que é necessário para ganhar o coração, para lutar pelo céu dentro de casa, está em Gênesis capítulo 2. O que tem em Gênesis capítulo 2? Mãe e pai. Essa é a configuração básica. Bem, pensando nisso, se a mãe é a principal mão moldadora de 0 a 6 anos, o pai é o suporte do processo. Isso não quer dizer que o cara tá de folga 6 anos, mano. Putz, o negócio que o pastor falou lá, é você, pega que o filho é teu, eu vou assistir meu jogo, eu vou jogar videogame, não deveria, mas eu vou fazer isso aqui, beleza, o pastor falou que é com você, eu não dou mamar, eu não desenvolvo isso, nem aquilo, é com você, isso não existe. Isso é uma ausência paterna, mesmo estando dentro de casa. Como um time, nós nos organizamos para treinar o nosso filho. Nessa fase, a mãe é a principal mão moldadora. Vamos imaginar uma família que ambos chegam do trabalho em casa e precisam cuidar do filho. Então o pai assume algumas coisas para que a mãe tenha mais tempo para dar o necessário para o seu filho. Não porque é obrigação de mulher. Isso vai acabar na nossa mente. Mas isso é a necessidade para ganhar o coração. Então há duas coisas para a gente não... No livro, nosso livro tem todas as idades e várias coisas importantes para cada idade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai até 14. Bem detalhado. Mas aqui eu sempre gosto de destacar duas coisas que acontecem na fase de mãe que são imprescindíveis para a vida adulta. Primeira é um desenvolvimento de intelectualidade. O salto intelectual que uma pessoa dá de 0 a 7 anos nunca vai se repetir na vida. A criança sai de nem entender, discernir as coisas direito, para um salto de uma capacidade de criar um personagem, recortar um papel, desenhar, criar uma história, encenar a história, mudar a voz dos personagens. O cérebro deu um salto gigantesco. E isso está dentro da fase de mãe. Dentro de casa isso acontece. Se nós terceirizamos 100% disso, o salto vai ser na altura que aqueles cuidadores propõem. Se dessa altura, dessa altura, se dessa altura, dessa altura, mas nunca como uma mãe faria. Nunca. Intelectualidade. Acontece em fase de mãe. Conversa, estímulo, senta, o pai, lógico que faz essas coisas também, senta para brincar junto, mas o jeito que mulher brinca com criança é diferente. Um pai, ele finge beber aquela água barrenta do chá. A mãe é capaz de beber a água barrenta do chá. Tem um jeito de fazer as coisas diferente. Isso dá um up de intelectualidade. Vai acontecer o salto, mas se a mãe estiver ali, o salto é grandioso. Outra questão que acontece forte aqui é intimidade. Nunca haverá a capacidade em 2 homens de treinar plenamente uma criança. Ou 2 mulheres de treinar plenamente uma criança. Estou falando plenamente. Não é igual a ter boas roupas, boa casa, bom carro, boa escola, até um bom comportamento. Eu estou dizendo plenamente. Porque não é a configuração de Gênesis 2. Gênesis 2 colocou as 2 mãos. Porque as 2 mãos são imprescindíveis. Algo que acontece de 0 a 6 anos é um aprofundamento de intimidade. Que mulher tem uma facilidade com esse negócio absurda.
Então é o colo da mãe, a conversa com a mãe, a discussão com a mãe, o desenvolvimento de intimidade, em especial com a mãe, nessa fase é excepcional. Isso é muito importante. A mãe tem essa capacidade de entrar lá no emocional dos seus filhos, de olhar acima da irresponsabilidade, acima da desorganização, acima da frieza. Vocês entram lá assim, quase que parece que não existe aquelas barreiras. A mulher faz isso. E ajuda a criança a compartilhar suas dores. Veja só como uma ferida de intimidade afeta um casamento amanhã. Estamos aqui, lembra que meu pai morreu aqui, né? Então é óbvio que eu senti, minha mãe falava que eu perguntava dele, mas quando eu fui fazer o teste de feridas, que está lá no capítulo 4, eu vi que eu tenho várias feridas maternas. Várias. Aí você fala, mas seu pai que morre... Porque minha mãe também precisa ficar mais fora agora para trabalhar, e eu sinto, então eu perdi quase que pai e mãe, em proporções diferentes, mas isso aconteceu. Foi a circunstância da vida. Então eu não aprendi a compartilhar meus sentimentos. Isso é um esforço que eu tenho que fazer e com muita dificuldade até hoje. Então, isso acontece aqui. Aí eu caso, mais ou menos aqui, e aí nós estamos agora aqui. Vamos imaginar uma cena hipotética, mas não impossível, tá? A Dani chega em casa, entra no quarto, eu estou deitado na cama, terno, gravata, sapato, cara fechada. Aí ela olha para mim e fala assim, tá tudo bem? Aí eu falo o quê? Tá. Não, tá tudo bem mesmo? Tá. E aqui, 200 problemas, várias chateações. E eu tenho dificuldade de compartilhar com o próximo, mais próximo das minhas emoções. Onde aprendemos isso? Aprendemos aqui. Então as pessoas que têm um envolvimento com a sua mãe mais próxima, elas na vida adulta, quando entram no jogo aqui, elas têm mais facilidade de compartilhar. E isso tem tudo a ver com a figura feminina que Deus imprimiu no Jardim do Éden. Churrasco de amigos, exemplo básico. 2 horas de evento. Tem lá os homens ao redor da churrasqueira, conversando, um monte de coisa. Tem as mulheres do outro lado conversando um monte de coisa. Cena 1. Entra o casal no carro, ela pergunta, sobre o que vocês conversaram? Falou um monte de coisa. Mas o quê? Nem lembro. Ela, pois eu conheci a Fernanda. Me identifiquei com ela profundamente. Essa menina foi minha irmã, com certeza, foi a irmã que eu perdi. Os níveis de conversa foram totalmente diferentes. Faz um grupo de oração de homem, põe uma bolinha de homem aqui. Todo mundo tem que orar. Aí assim, Senhor, amém. Amém, 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 amém. Cumprimos. O pastor falou, todo mundo tem que orar. E o que a gente fez? Todo mundo orou. A outra bolinha. 1 minuto em círculo, conversando. 7 minutos compartilhando. 10 minutos já estão chorando. Ninguém orou. Aí vai orar. Aí chora. 2 bolinhas diferentes. Porque o movimento de intimidade é diferente. É totalmente diferente. Então uma dupla não substitui isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Nunca substituirá. Pode chamar até com nome nosso, mas não vai ser. Porque é intrínseco.
É uma marca do céu, importante para a formação da criança. Perceber o outro, conectar-se emocionalmente, tudo isso a mulher estimula com muito mais propriedade e facilidade. Bem, quando chega mais ou menos aqui, tem o que nós chamamos lá no livro, tem uma proposta de rito de passagem. As crianças vão migrar dessa fase de mãe para a fase de pai. Vários relatos, assim, quase todo treinamento tem alguém que fala, eu percebi isso aí. Nossa, essa semana aconteceu, eu lembro do meu filho. Então, aqui, o pai chega em casa do trabalho aqui, tá o menino brincando, o que acontece? Ele continua brincando. O pai que fala, oxa, vem dar um abraço no pai. Ou ele vai lá e abraça o filho. Aqui. De repente aqui, escuta o barulho da porta, meu pai! Oi, pai! Parece que tem uma reação que começa diferente. E aí, muitas mulheres com crises de identidade entram em parafuso aqui. Ao ponto de chegar para o filho e falar assim, você não me ama mais não, agora é tudo seu pai. E não é uma brincadeira. É um sentimento profundo. Porque ela tem uma crise e não sabe que a criança está crescendo e migrando. É saudável isso. Aqui foi tão interessante, quando o Bernardo quando a paternidade chegou lá em casa, a Rafa estava mais ou menos aqui, né, e o Bernardo estava mais ou menos aqui. E aí, quando o Bernardo chegou aqui, eu me lembro que a gente fez um aniversário lá, e quase que 100% dos amigos que estavam lá, já tinham feito o curso do paternidade, a gente já estava treinado, todo mundo. E aí eu falei para a Dani, você vai segurar o Bernardo no colo, eu vou pôr uma cadeira aqui, nós vamos fazer um teatro aqui, uma cerimônia de passagem. Aí eu virei para o Bernardo e falei assim, filho, a partir de hoje você não é mais uma criancinha. Você é uma criança. Eu sei que é cômico, pode rir. É cômico, mas é isso. Aí eu tirei do colo da Dani e pus na cadeira. E agora eu quero tentar te ajudar nessa nova fase. Isso é significativo tanto para a menina quanto para menino. Porque eles vão migrar. E quando entra na fase de pai, intelectualidade continua a crescer, intimidade continua a crescer, mas outras necessidades vão aparecendo. Lembra? Necessidades. Uma delas é desenvolver competências básicas. E homem, se está empenhado, ele treina melhor nas competências básicas do que a mulher. Se ele está antenado, se está desligado, está desligado, né? Exemplo clássico. Como é que é mãe ajudando o filho a arrumar a cama? Num exemplo drástico aí. Eu não sou escrava de ninguém. O dia que eu morrer, você vai ver, não vem chorar no meu caixão. Enquanto ela está falando, ela está arrumando. Aí ela arruma, estica o lençol, ajeita as coisas, coloca aquele raio daquele virol, ninguém sabe para que serve, mas vira por cima do cobertor, põe o travesseiro no centro da cama e fala, é assim que eu quero, todo dia. Porque vocês não dão valor. Ela tem um belo e gigantesco discurso no processo. E se o pai, o homem, é meio lesado, porque o homem é meio lesado. A gente se dá mal de bobeira, tem hora. Nessa cena dramática de uma mãe ensinando o filho a arrumar a cama, passa o homem pelo quarto. Ele dá uma olhada. Ele não sabe o que está acontecendo. Aí ela fala, e você? O cara, eu estou indo no banheiro. Não. Você foi no curso, o pastor falou, fase de pai, você não está fazendo. Eu quero a cama assim. Padrão M. Martã do shopping. Mínimo. Como é que é pai
mandando um filho arrumar a cama. Pai antenado. O pai está sentado na cadeira lá. A cadeira ali, eu vou sentar. Ah, não posso passar da linha. O pai está sentado na cadeira. Aí o filho está saindo para brincar com os amigos. O pai faz só isso aqui, ó. E vê a cama desarrumada dele. Que, pai? Arrumar a cama. Mas pai, os meninos... Arrumar a cama. Arrumar a cama. No máximo que ele faz, ele apela, ele fala assim, você quer mesmo que sua mãe levanta e pega a cama desarrumada, você vai ficar sem fígado. Quer? Vai lá, como é que é menino arrumando cama? Ele puxa um pedaço, puxa o outro, parece que tem um cachorro morto ali no meio, e tá, dá uma ajeitada assim, vai. Um homem atento vai lá e dá uma esticadinha aqui e ali. Então hoje, quando está acontecendo direto lá em casa essa semana, né, moço? Não sei se você já viu. Os meninos estão saindo, e aí eu estou embolado também com o meu horário, tá saindo sem arrumar a cama. Mas uns 3 dias aí eu me orgulhei de mim mesmo. Falei assim, não sai ninguém hoje sem arrumar a cama. Mas pai, a menina está esperando. Arrumar a cama, fiz isso aqui, ó. Ficou ruim, mas deu certo. Não precisa ser alta performance. Nós vamos imprimindo isso. Tem filhos que você vai falar, algumas vezes ele vai pegar a ideia e já vai fazer, outros que você vai falar para sempre, e sempre, e sempre, amém. E não vai fazer. Mas nós estamos treinando. A cama é o menor problema da vida. Gosto lá daquele vídeo de um major do naval, né, da marinha, dizendo, todos os soldados aprendem a primeira conquista do dia, arrumar a sua cama. Bonito, é isso aí. E os militares aí, é isso aí, né? É isso aí mesmo. Mas é o menor desafio que a gente tem. Porém, esse ato da gente ir lutando pela competência básica ajuda a pensar, mesmo que não execute plenamente, a pensar sobre responsabilidades. Que é exatamente o que vai precisar quando desenvolver a própria vida. Eu vi uma matéria na Folha de São Paulo que disse o seguinte, 80% dos casos de demissão no estado de São Paulo não era por incompetência técnica, mas por irresponsabilidade. Você que é empresário, você que tem funcionários, sabe disso. O cara te mostra um currículo. Hoje, o valor do currículo é muito mínimo. Porque o cara te mostra o currículo, o cara tem bacharel, o cara tem MBA, o cara tem pós-graduação, o cara fez curso técnico, o cara fez curso de cinema, de circo. Você olha lá, meu Deus do céu. Aí você traz esse cara, coloca ele lá, você dá uma tarefa para ele, dali um pouco ele não entrega, chega atrasado, ele não é responsável, não sabe trabalhar em equipe, falha, não volta atrás. Você olha e vê que é um cara irresponsável. Você demite o cara. Currículo do cara, top. Prática do cara, 0. Dentro de casa, não tinha ninguém dizendo, arruma a cama. E tantas outras coisas que pai faz muito bem. Então nós estamos lutando pela cama. A cama é o mínimo. Claro que é horrível. E dói muito mais nas mulheres a cama desarrumada do que nos homens. Pode ter certeza. Porque o homem quase que ele pensa assim, falou, caramba, eu vou arrumar para daqui a pouco eu deitar e desarrumar de novo, já deixa desarrumada. É um serviço a menos, é um negócio que fica meio prático, não é? Mas a mulher não. Tem a beleza da organização no olhar dela. Mais ou menos com 7 aqui, ó, mais ou menos com 8 anos, 7 para 8 anos, abre-se uma janela de interesse por espiritualidade. Até então, as crianças vão seguindo, ouvindo falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre as coisas, mas aqui elas criam um interesse. Então, há muitos pais que, não sabendo disso, estão exorcizando os seus filhos, expulsando o demônio deles. Porque ele fez uma pergunta do tipo, pai, eu acho que será que Deus existe mesmo? Sai em nome de Jesus. Espírito de confusão. E o menino só está abrindo uma janela
de espiritualidade, que é exatamente a hora que um pai e uma mãe entra para explicar os fundamentos da fé. Sim, filho, ele é real. Veja isso, olha isso, a Bíblia diz isso, nossa vida aconteceu isso, uma experiência da mamãe é essa, do papai é essa. Olha, você vai conhecer isso, isso, isso. Muitos se convertem nessa idade. Muitos. Então não é o demônio que está abalando a fé do seu filho. É ele que está percebendo agora essa ideia de vida natural, vida espiritual. Destrava aqui. Outra questão que também que desabrocha aí na fase de pai, mais ou menos com 9 anos, é a questão da sexualidade. Nós não somos somente contra a livrinhos em escola sobre isso. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Isso aí é nada. Nós somos a favor de que a sexualidade se fala dentro de casa, um ambiente seguro, controlado, sem interferências de podridão, de sujeira, para treinar os filhos. Não é algo feito por Deus? Por que nós não conversamos sobre isso? O principal motivo é que não fomos treinados para isso. O segundo motivo é que talvez o que vimos, ouvimos e pensamos e sei lá o que mais, danifica a maneira como nós temos liberdade de falar com os nossos filhos. Mas tem que treinar. Pela média de idade aqui, que eu estou olhando, aqui, nós não fomos treinados pelos nossos pais. Então vamos levantar a mão aqui, se você quiser. Quem aqui foi treinado pelos seus pais sobre isso? Ou pelo menos o pai chegou, o pai e mãe, né, ou mãe, chegou com você, sentou e falou, olha, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Alguém aqui, levanta a mão aí. Se você foi treinado. Uma pessoa, 2. É isso. Então a maioria de nós aprendeu em 2 lugares. Obrigado, pode baixar a mão, senão vai dar cãibra. Obrigado. Em 2 lugares. Ou na escola, ou na rua. Foi onde a maioria de nós aqui aprendeu. Não fica triste com esse grupo, não, porque isso aqui é o reflexo do Brasil. Dá no máximo 1,5% dos seminários que eu faço que tem mais de 1 ou 2% que levanta a mão. É muito pouco, raros os casos. Na maioria dá isso. No grupo de 100, 3 pessoas, 4 pessoas. Na maioria. Porque também a gente atinge esse público nessa idade aí de 30 a 55. Esse é o maior grupo, fica nessa fase aí. E quando a gente dá uma ré aí de 20 a 30 anos para trás, nós temos um cenário de família. E nessa composição de família não se fala sobre isso. Então o menino cresce e de repente ele desperta junto com os amigos, desperta na escola, desperta na rua e tem as suas interpretações ou seus conceitos sobre isso. Mas qual que é o agravante do não treinamento hoje? Porque os nossos filhos não estão mais na rua. Não brinca na rua. E na escola também tem muitas modificações sendo feitas. Mas aonde que as crianças de hoje estão aprendendo sobre sexualidade? Na internet. Cada vez mais cedo sendo expostos. 7 de cada 10 crianças de 10 anos já tiveram algum tipo de exposição ao conteúdo sexual, explícito ou indireto. Então há um estímulo que é colocado o quanto antes, porque o mal sabe trabalhar. Os filhos das trevas continuam mais astutos que os filhos da luz. Eles sabem que a criança, mais ou menos aqui, vai despertar para isso. Então as cartilhas, as histórias, os livros,
agora até desenhos e filmezinhos, são para que idade? Essas aqui, ó. Por quê? Porque não tem interesse. Não tem interesse, não chama tanta atenção, também não cria muita reflexão, meio que entra direto. E então grava aquele ensino numa área do nosso cérebro que quando a gente tiver interesse, já tem um conceito colocado. Você está conseguindo fazer uma relação disso que eu estou falando com cirurgia para mudança de sexo em criança? A erotização, ou agora os vídeos da moda, a adultização. Isso está em todo lugar. Estimulando, às vezes, uma criança sem interesse, ou seja, precocemente. Para que quando despertar já tenha um conceito, tanto faz homem, tanto faz mulher, tanto faz assim, tanto faz assado, tanto, tudo pode, tudo é relativo, tudo está baseado naquilo que você quer, é na sua responsabilidade, é a sua vontade, então faça, você entendeu? Qual que é o ambiente seguro? Casa. Casa. Um pai com a sua filha é o único homem que ela pode se relacionar, abraçar, beijar, conversar sobre qualquer coisa sem nenhuma conotação sexual. É assim que Deus fez. São as disfunções que enlouquecem todo mundo. Mas onde nós estamos quando nossos filhos despertam? Nós estamos muito distante deles. O coração está longe. Então imagina só uma cena da primeira menstruação de uma menina, que ela acha que ela vai morrer. Estou sangrando, eu vou morrer. Estou sangrando, eu vou morrer, que desespero. E aí ela corre para alguém, fala com uma amiga, meu Deus, nunca, não, o que é isso? Você vai morrer mesmo. Isso não aconteceu comigo não, pelo amor de Deus, você vai morrer. Aí vai até achar quem? Um professor, uma mulher da rua. Mas cadê a mãe? Cadê o pai? Ou um menino que acorda num dado dia com uma ebulição noturna e ele acha que ele vai morrer também. Ou acha que fez xixi na cama e não é. E aí ele, sei lá, joga a cueca pela janela, vai tomar banho escondido, faz qualquer coisa porque ele não sabe o que está acontecendo com o corpo dele. E o que está acontecendo com o corpo dele? É normal. O que são essas duas coisas em meninos e meninas? É simples de explicar. É um sinal divino que aquela criança está se preparando para ser um adulto e multiplicar a espécie. É isso que está acontecendo. É um sinal divino que tudo está normal. É assim mesmo. Então, é normal que aconteça isso com as meninas. Uau! E não é para assustar, não é para sumir, não é para não se falar, é para celebrar. A nossa filha está virando uma mulher. Uau! Celebração. O menino, mesma coisa. Celebração. E passar a tratá-lo de maneira diferente. Tem que ensinar agora algumas coisas que anteriormente não precisava, mas agora tem que ensinar. Despertou para a sexualidade, agora precisa ensinar. Precisa ajudá-lo no processo. Não é torná-lo perfeito, não é torná-la perfeita no entendimento, mas é ser companheiro no processo. Então, isso Dani fez muito bem. E foi falando com Rafaela, foi ajudando ela, e teve uma época que a gente percebia ela até mais ansiosa, né, com isso. Mãe, eu acho que, sabe aquele negócio lá, acho que aconteceu. Aí a Dani, não, filha, ainda não aconteceu, você vai saber, é bem marcante e tal, né. Aí vai daqui, vai dali, aconteceu. Aí a Dani falou, que legal, festejou com ela, já tinha ensinado os Paranauê, você está entendendo, né? Já tinha ensinado os Paranauê, beleza. Falou, agora você tem que ir lá falar pro seu pai. Tá bom. Pai, sabe aquele negócio lá?
Se você fala para um homem o negócio, ele não entende. Imagina se não falar o negócio. Ah, o que é, filha? Não, aquilo lá das mulheres tal, aconteceu. É mesmo? Que legal, festejamos. Chamei o Bernardo, falei, a partir de hoje, você vai ter que respeitar mais a sua irmã, porque ela virou mulher. É isso que aconteceu. Aconteceu. Levamos para um restaurante, pedi o prato, escrevi uma carta para ela, falando da afirmação dela. Dani foi lá, numa loja, compramos um sapato para Dani, igual para ela. No meio do restaurante lá, tirei o tênis dela, pus a sandália nela, falei, ó, agora olha para sua mãe. Anda que nem sua mãe. Festa. Ela morreu de medo quando o garçom veio. E eu falei pro garçom, hoje é um dia muito especial na nossa família. Ela gelou, falou, meu Deus, espera aí, pai. Não é para tanto. Mas tem sessão de fotos, tem um book da família desse dia. Passa o tempo, o Bernardo chegou em mim e falou assim, pai, sabe aquele negócio lá? Como é diferente homem de mulher, né? Meu Deus do céu. Então, eu acho que, entendeu? Ah, beleza. Depois a gente dá uma olhada aí. Aí ele falou, pai, mas sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Tipo, vai sair sangue também? Eu falei, não, graças a Deus, Deus não fez isso com a gente, não ia aguentar. Nós é fraco demais. Não é sangue não, é outra coisa. Aí explica. Já passaram. A celebração é de menos pompa. Coisa aconteceu diferente. São diferentes. Mas falta instrução. Faltou para mim, irmãos. Eu agora que com 40 e poucos anos, fui na casa da minha mãe lá em São Paulo. Saí do quarto sem camisa, com a camisa na mão, falou, mãe, passa essa camisa para mim. Ela falou, ai meu Deus, meu bebê cresceu. Acho que a última vez que a mãe me viu sem camisa, eu devia ter uns 8 anos de idade. Fui treinado não. Lá em casa o treinamento era assim, ó, vai tomar banho, pega a toalhinha, a cuequinha, a roupinha, você entra no banheiro de roupa e você sai no banheiro de roupa. Zero. Nunca nem assim passou, acho que eu nunca nem pensei não falar essas coisinhas com minha mãe, com minha avó, com meu avô. Nunca. Zero. Aí você casa, sem treinamento. Aí você tem filho, mano. Menina! Vai conversando. A gente lembra bem, né, quando a Rafa despertou. Foi tão interessante. Ela estava mais ou menos com 7 anos, 7 para 8 anos, eu acho. Ela chegou assim, a gente foi buscar ela na escola. Ela estava no banco de trás, ela veio no meio do banco assim e falou assim, mãe, sabia que a minha amiga falou que para nascer o bebê tem que fazer sexo? Nossa, eu gelei. Falei, meu Deus. Aí a Dani, calma, serena, falou assim, é filho, é sim, não, é isso mesmo. Quando chegar em casa, seu pai te explica. Cara, mancada. Isso aí é crueldade, né? Mas a gente já tinha falado, desde mais ou menos aqui de uns 5, 6 anos, a gente já fala como Deus criou, como Deus fez. Falava, ó, tem uma tomadinha, um pluguezinho, aí quando encaixa, sai uma minhoquinha, vai para dentro do ovinho e nasce o bebê. Tranquilo. Mas agora tinha uma informação, né? A gente queria saber que informação. Tá, filho, o que a sua amiga falou? Não, ela só falou isso. Ah, vocês nem sabem. Sabia que para nascer o bebê tem que fazer sexo? Mas eu falei, ela falou mais alguma coisa, ela mostrou um vídeo, ela mostrou uma foto, ela falou alguma... Não, ela só falou isso. Falei, amém, graças a Deus. Aí nós fomos explicar, não, mas filho, isso aí você já sabe. Lembra quando o pai falou que o corpo do menino é diferente da menina, que aí tem uma tomadinha, um pluguezinho, que isso não faz com o irmão, não faz com o parente, só faz com o marido depois de casar, que aí conecta. Ah, isso que é fazer sexo? Isso aí já sabia. Aí ela, então, você e a mamãe se fizeram 2 vezes. Falei, filha, é igual jogo de futebol, não é toda hora que chuta a bola no gol que é gol. Mas teve 2 gols, é isso aí mesmo. Conversamos ali, e o que foi mais engraçado, né, Dan? Era o Bernardo. Tava na conversa também. Só que a Rafa aqui, né? O Bernardo aqui. Ele estava de ponta cabeça, abrindo e fechando a perna, falando assim, fazer sexo, fazer sexo, fazer sexo. Nem aí para conversa.
Porque não tinha despertado. O despertar do Bernardo, uma das cenas bem assim, emblemáticas para mim, foi no dentista. Estou lá no dentista com o Bernardo, ele me passa a mão numa revista, o dentista lá é surfista. Passa a mão na revista de surf e começa a olhar. Aí aparece uma propaganda de biquíni, uma moça bonita assim na foto. Aí ele voltou. Nossa, pai, olha que menina linda. Eu falei assim, é verdade, filho, lindíssima. Quando você crescer, você vai poder casar com uma moça dessa. Agora fecha essa revista, senão sua mãe me mata. E aí nós conversamos sobre uma coisa que nunca imaginei conversar com minha mãe. Eu disse para ele, enquanto é solteiro, você vai olhando. Depois você escolhe uma e luta para o seu olho ficar só nessa uma. Outras vão chamar a atenção, foca na uma. A cabeça foi para lá, volta na uma. É uma e uma. Então escolhe bem a uma, porque é aqui. Ele tinha 7 anos. Por que é importante? Tem o assunto, tem o despertar, e você está falando do quê? De fidelidade. De lutar para fazer o que é certo. Lá na frente. De não ao divórcio. Não está tudo isso numa pequena conversa na sala do dentista com a revista sendo fechada. Ali. Porque estamos ligados. Como eu gostaria de dizer para você que eu e a Dani, em todas as oportunidades, a gente foi brilhante. Mas não foi. Que acertamos, assim, na hora que ele vem com uma pergunta, a gente tem todo o conceito, a calma, a maestria. Não tem. Não foi. Mas o princípio é, vamos treinar. Uma das coisas interessantes que uma igreja lá de Curitiba fez, a INA, eles tiveram o treinamento, e aí 2 coisas foram estimuladas. Em Praia Grande aconteceu uma das coisas, que é homens indo para o departamento infantil. Por causa do clique sobre esse lance, da importância da figura masculina. Numa casa disfuncional, sem a figura paterna, os homens ficam muito distantes para serem bons modelos. É só a mãe em casa, vai para a creche é tia, vai para a escola é tia, a diretora é diretora. Nada contra esses papéis. Só estou dizendo como pode ser a trajetória de um órfão com as pessoas de autoridade sobre ele. Mãe, tia, professora, diretora. Vem para a igreja, tia de novo. Em algumas igrejas, pastora. Ok? Vamos tirar esse último, que vamos imaginar que tem um pastor. Aí a mãe não consegue conter a criança na cadeira e fala assim, se você não parar quieto, eu vou chamar o pastor. Então a única figura masculina que está transitando mais perto vira um pitbull. Isso é muito sério. Então, Praia Grande desenrolou isso, os homens começaram, tinha homens até no berçário, estimulando e cuidando e dando aula. A gente viu esse movimento, Curitiba também. Mas Curitiba pegou as famílias que tinham filhos nessa idade e fizeram uma sequência, acho que foi umas 6 ou 8, acho que eram 2 meses de intensivão para os pais, com os seus filhos. Pegaram outros materiais, criaram várias coisas. O que um pai e um filho que está nessa idade precisa saber? E fez isso. Tinham 80 famílias lá, eu fui falar no programa de abertura. 80 famílias que tinham filhos nessa idade. E eles estudando sobre a fase. Imagina isso, se você tem aí várias famílias nessa fase, junta isso aqui e lê lá o capítulo, tem muita riqueza aqui. Outras tantas riquezas aqui. Porque os nossos filhos estão se desenvolvendo e precisamos dar a ele o necessário, e nós não aprendemos isso, nem recebemos isso, mas não precisamos mais deixar de passar isso.
Bom, na altura do campeonato que estamos agora, já somos... vai ter que ficar essa parte aí também para tarde, tá? Porque daqui a pouco aparece aquele celularzinho piscando lá atrás, dizendo, o seu tempo acabou. Tem algumas decisões que você já tem total condição de tomar hoje. Primeira decisão que você tem que tomar se você veio ontem e hoje. Primeira delas. A orfandade parou em você. Isso é uma coisa que você tem que decidir. A orfandade parou em mim. Isso não é uma frase positivista, não tem poder nessa palavra. E quando você diz isso olhando bem na sua cara no espelho, o mundo vai mudar. Não, mas é uma coisa que constantemente você tem que lutar, porque você vai expressar feridas de orfandade. Mas você tem que decidir que você vai cuidar delas. Elas não vão te dominar. Não vão ser uma ferida que vai ficar totalmente dominando o seu movimento. A orfandade parou em mim. Você tem que decidir isso daí. Não tive pai, meu pai não sei o quê, minha mãe não sei o quê. Tudo é verdade. Diga para você mesmo e peça a ajuda de Deus. Parou em mim. Eu quero fazer diferente. Segunda, a orfandade não mora aqui em casa. Então, já brinquei várias vezes com a Dani sobre isso. Eu falei assim, você se deu mal, vai ser para sempre. Enquanto eu viver, eu quero lutar para a Dani ter marido. Ela está aqui. Nem sempre a gente consegue vir junto, mas eu falo isso em todos os treinamentos. Pega no YouTube, você vai ver. Eu quero lutar para ser marido dela. Estou longe de ser médio, mas eu vou fazer isso. É uma missão. Enquanto eu viver, meus filhos vão ter pai. Enquanto eu viver. Mesmo errando sempre. Mas vai ter. Então você tem que decidir que a orfandade parou em você, mesmo que isso não seja possível de conter. Tipo água. Você está tentando segurar a água. Não dá. Mas tem que decidir lutar para segurar. A orfandade não mora na sua casa. Você tem que lutar por isso. Terceiro, nós vamos ver mais tarde, que é manter a porta da nossa casa aberta. Nossa, ficou feio, mas a ideia é essa. Para a gente, então, influenciar outras pessoas também. Mais ou menos com 10, 11 anos aí, a criança vai se desenvolvendo fisicamente. Então o menino vai tendo um corpinho mais de homem, a menina um corpinho mais de mulher. É uma fase de muitas mudanças. Daqui até aqui, ó. Muitas mudanças físicas. Eles acordam um dia, o braço cresceu, a perna não esqueceu. A orelha cresceu, o nariz esqueceu. O nariz lembrou, a orelha não lembrou. Estão mudando. Isso é na fase de pai. Afirme o seu filho. Longe dos nossos lares, qualquer chacota, brincadeira pejorativa, humilhante, talvez fizeram com você, mas não faça com eles. As brincadeiras que vão transitar nesse espectro tem que ser tão dentro de um ambiente seguro, que é da sua casa ali, que eles brincando também, essas não tem trauma, não tem dor, é a nossa bagunça, é o bullying, a Dani fala, né? Aqui ninguém vem fazer bullying com a gente não, antes da gente não, a gente faz primeiro. Então tem os bullying internos, joia, liberdade, mas não podemos deixar nossos filhos vulneráveis. Todo mundo tem um tio sem noção, bloqueia ele. Todo mundo tem uma tia sem noção, bloqueia ela. Vem o teu irmão falando assim, e aí, Joãozinho? Rapaz, tu tá feio, meu, tudo desgonçado. Você ali na hora não quer criar um constrangimento, passa, chama o seu irmão e fala, cara, não gosto dessas brincadeiras com o Joãozinho. Chama a sua irmã e alinha.
Porque nós, às vezes, vivemos num ambiente de parentes ou amigos próximos com tão baixa autoestima que eles querem afundar todo mundo no nível deles. Aí eles vêm para cima do nosso filho, da nossa esposa, do nosso marido. Pede sabedoria a Deus e vai lá e tenta bloquear. Talvez só dizendo assim, nossa, eu não gosto dessas brincadeiras. Já é um inibidor. Porque senão a gente vai deixar eles vulneráveis numa fase que eles já estão emocionalmente inseguros. E vão se tornando. Então o que nós fazemos nessa fase? Principalmente afirmamos o que eles vão se tornar. Você está se tornando um homem. Tá certo que você olha, é aquele franguinho. Mas não está no processo? Nossa, você está se tornando uma grande mulher. E é só uma mocinha ainda. Mas ela está no processo. E nós vamos afirmando isso. E isso é muito importante, chave, porque daqui para cá não é mais a mão principal a mãe, nem o... Quem são? Então nós estamos bem numa fase de transição física, de mudanças na amígdala do cérebro. Nós temos que preparar eles para o mundo que vai vir a seguir. A amígdala do cérebro, ela muda, ela se completa, uma maturidade. E então, tudo aquilo que era muito importante, que era pai, mãe, a casa, agora tem um valor menor, porque os colegas são muito importantes. Não é? Você já viveu essa fase, não já? Eu vivi. Eu me lembro dessa fase, assim, mais ou menos nessa idade aí de 13 anos, lá em São Paulo tinha uma moda que era usar umas calças. Eu queria pedir licença para falar o nome da calça, porque eu não sei outra. Chamava calça cagão, lá em São Paulo. Porque ela tinha o cavalo desse tamanho, assim, ó, e a boca quadrada, e parecia que todo mundo era meio anão, porque ficava todo mundo meio assim, ó, meio socado, né? Era horrível, a minha era azul. Clara, coisa muito feia, mas a galera usava. Como nós sabemos que mudou a amígdala do cérebro do nosso filho? Você passa aí numa loja, compra uma camiseta do unicórnio. Linda. Você passa a mão para cima, o unicórnio está sorrindo, você passa para baixo, ele mostra a língua. Sabe aquela coisa assim, mais chique mesmo. Aí você chega em casa, vai lá no quarto da sua filha, filha, comprei uma camiseta para você, tu vai amar. Ela abre a camiseta e fala assim, mãe, pelo amor de Deus, se ela falar isso, ela já foi, já migrou. Ou uma outra cena, você está lá numa loja, de repente ele vem correndo, esbaforido, com um moletom preto, de capuz preto, para ele usar aqui em Brasília a 100 graus. Mãe, meu Deus do céu, eu tenho que comprar esse moletom. Esse moletom é uma coisa maravilhosa, mãe. Aí já foi. Adianta você falar, filho, nós estamos no verão, 50 graus, isso dá desidratação. Adianta? Por quê? Porque aquilo que você está falando é mais baixa frequência do que os amigos estão falando. Eu vi esses dias aí um videozinho no Instagram, os amigos da classe compraram um moletom para o menino, não sei quem viu. Tinha assim, tá filmando assim a classe, vários meninos com moletom bege, e aí um moletom em cima da mesa. Aí o carinha chega, bota a coisa dele, quando chega, aí tem um bilhetinho lá para você, ele abre, não, meu, o cara ganhou a coisa mais maravilhosa da vida dele, o sol estalando na janela, e ele tá vestindo o quê? Um moletom. Mas aí você vê vários outros da sala com o mesmo moletom. É fase de colegas, fase de grupo. E aí nós vamos fechar essa fase para a gente ir almoçar. Olha só que interessante. Lembra que todo esse movimento nosso aqui tem a ver com ganhar o coração. Então, nós estamos falando sobre esse processo aqui. Lutar por isso daqui.
Não por perfeição, não por repetir a nossa história e nem por exigir que os nossos filhos sejam aquilo que a gente quer, ok? Necessidade, estava escrito aqui, ganhar coração. Como nós ganhamos o coração de 0 a 6 anos? Damos o que para ele? Exatamente o que você pensou, não quis falar, a mãe. Você entrega a mãe e isso é a necessidade primária. Depois, de 7 a 11 anos, você entrega o pai. Então, quando a gente tem uma mãe bem presente, um pai ajudando, depois um pai bem presente e uma mãe ajudando, nós estamos minimizando feridas. Não é igual a não ter feridas, é minimizar feridas, porque ter, vai ter. Porque são pecadores sendo criados por outros pecadores. Ok? Mas nós estamos trabalhando aqui para fazer o melhor. Tá, quando chega na fase de colegas, ganhamos o coração dando a mãe, ganhamos o coração dando o pai, ganhamos o coração dos colegas. E o coração do nosso filho volta. Pensa comigo, a coisa mais importante para um menino nessa idade aqui é o que os colegas falam. Faça os colegas dos seus filhos falar bem de você. Quando eles falarem, cara, tua mãe é 10, teu pai é 10, o coração do teu filho volta. Mas se você se põe no meio, entre ele e os colegas, cria um conflito. Emocionalmente quer obedecer os pais, cognitivamente a cabeça nos amigos. Ele fica aqui, ó. Vai ficar igual o cachorro lá que a pessoa colocou o nome do cachorro de pra fora. Aí o cachorro, pra dentro, pra fora, pra dentro. E o cachorro morreu na porta da sala. Porque tem um conflito de ordem. Então, aí, primeiro, orfandade parou em mim, orfandade não mora aqui, e terceiro, e em especial nessa fase aí, que a gente fala que é aborrecência, que não ouve, que não faz as coisas, que é tudo verdade. É tudo verdade. Nós estamos com um lá, em casa. A Daniela sofre lá. Então temos aqui uma família, temos o nosso filho. Saiba quem são pelo menos 2, 3 melhores amigos do seu filho. É tão fácil, é só prestar atenção. Eles falam desses meninos toda hora. Dessas meninas toda hora. Então o que nós fazemos? Nós temos essa família aqui. Nessa fase, a família fica mais assim. Então a gente traz esses seres quase humanos para dentro daqui. E a gente começa a influenciar eles aqui. Por quê? Se a gente pilhar aqui, ó, os carinha aqui, os carinha vêm aqui. E aqui volta para cá. Pegou? Mas a gente quer entrar no meio. Com esses meninos não vai. Aí, eu sei que você nunca viu isso aqui em Brasília, mas lá em Goiás tem. É o filho que vai sair de casa todo arrumado. Aí ele passa pela sala e fala, benção pai. Deus te abençoe meu filho. Aí ele vai, quando põe a mão na maçaneta, o pai fala, não vai andar com aqueles meninos não. Ele, misericórdia pai. Jamais. Deus te abençoe meu filho. Ele fecha a porta, vira a esquina, quem está lá? Os meninos. Ou aquela cena, né, da moça que sai de casa com a saia lá embaixo, aí depois ela dobra aqui, enrola aqui, né? O cara nunca usou uma saia, graças a Deus, né? Então nem sei. Aí enrola aqui e põe a saia aqui. Por quê? Aí a gente fala, desobediente, filho das trevas, o demônio tomou conta de você. Ele só está numa outra fase. Então a gente lá em casa luta
para pegar aqui. E a Dani sabe, esses meninos aqui são doidos. Porque nós sempre achamos que os outros são pior que o nosso. Esses meninos são más influência para o meu filho. Meu filho não é. Não, meu filho não. Eu atendi muitas mães com filhos drogados. Em 99,9% dos casos, o filhinho perfeito se envolveu com quem não prestava. O filho dos outros é horrível. Lá em casa tem os doidos lá. Amam ir para lá. Amam até demais, né? Amam. E Daniela estraga os meninos. Estamos lá, vamos fazer... Eles estavam indo direto, vamos fazer um discipulado. Foi o discipulado mais desafiador da minha vida. Eu não sei quantas pessoas eu já discipulei. Sentei, conversei, tomei café, eu fiz revistinha, decora versículo. Não sei quantas pessoas na minha vida. Esses 4 aqui, tinha um que aparecia de vez em quando aqui, flutuava. Foi a coisa mais louca. Mais louca. Era assim, pra você ter uma ideia do nível dos meninos, pra você falar assim, nossa, eles são iguais a nós. Eu falei assim, vamos abrir em Mateus. Aí, achei, nossa, você é burro demais, mano. Cara, como você é burro, você não consegue abrir em Mateus. Era esse a conversa deles. Para ler um versículo, o Senhor te abençoe e te guarde. Aí eu falei assim, você não tem entonação, cara. Era o discipulado inteiro, um pegando no pé do outro. Ele abria, tipo ser humano, abria assim, achei, já, só para os outros pararem de procurar, enquanto ele ainda vai. Tipo, 40 minutos, meia hora desse jeito, rindo. Pega o celular, chuta debaixo da mesa. Pastor, aqui, fica me chamando. Nem chamou nada. Foi o mais desafiador. Aí depois nós fomos para a TV. Falei, ok, a revistinha terminou, nós vamos assistir o Investigando o Cristianismo. Muito legal. É um vídeo super legal de 11 minutos. Os 11 minutos mais tumultuados da vida. É chute, é tudo. Impressionante. Mas estamos tentando influenciar. Estamos tentando ajudar. E aí, saem umas pérolas de lá, que pelo menos me dá um afagozinho, que está funcionando. Ele chega lá em casa e fala assim, e aí, KLzinho marrento. Então tem uma liberdade. Danizinha, cadê a tia Dani? Aí, Danizinha. Tá, por quê? Porque não é gente essa fase. Aí ele vem para cá. Vamos cuidar. Vamos promover. Como nós ganhamos o coração do nosso filho? Fazendo isso. Ganhando o coração dos meninos, das meninas que vão passar por lá. E eu quero só reforçar uma coisa para deixar muito clara. Eu não tenho facilidade disso. De ficar... Dani tem. A Dani senta. Também ela apela, né? Ela já bota lá uma palha italiana na mesa. É bolinho de chocolate. E não sei o que. Os meninos pedem as coisas. E ela faz. Ela tem uns paranauê. Eu tenho pouco. Time. Nós falamos constantemente por aí, pior fase da vida é a adolescência. Eu acho que é muito desafiadora. Mas essa daqui é muito desafiadora. Chora, você não sabe se está morrendo, se quer comer, se quer dormir, se é só para virar, não é? Eu costumo dizer o seguinte, as 3 primeiras horas é para morte. Você não sabe, meu. Saiu do hospital, o pessoal fala, toma que o filho é teu. Você fala, meu Deus, e agora? Falando, eu vou devolver. Aí passa esse desespero os 3 primeiros dias. Até a rotina adaptar. Depois dos 3 primeiros meses, você já está acostumado a nem dormir. Dorme um olho, 1 hora, depois você dorme o outro olho. Você está ali, está se ajeitando. E depois o 3º ano de idade, que é desafiador. 3 aninhos. Acha que é gente.
Aí você tá olhando, ela tá aqui, ó, ela quer andar aqui, ó. Aí você fala assim pra ele, não, bebê, você vai cair. Aí ele faz assim e assim, ó. Agora com os 2 pés. Não é um negócio doido. Fala assim, ó, não pode pôr o dedo na tomada. Não é? Todas as fases são desafiadoras. Essa daqui é desafiadora também. Por quê? Porque nós não podemos tratar como se estivesse aqui, nem como se estivesse aqui. Tem que tratar estando aqui. E isso é um grande desafio. Para depois do almoço, só para você vir, fala assim, nossa, eu não ia vir, mas agora eu vou ter que vir. A gente vai dar uma olhada nesse gráfico aqui, 17,0, com 2 triângulos. Um bíblico e outro mais amparado na sociedade, como é a educação proposta bíblica e a proposta secular. 12:33, queria pedir perdão pelos 3 minutos que eu passei, mas tem muita coisa ainda nesses gráficos aqui da fase, tá bom? Irmão, Deus abençoe.